Com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Esse programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com a competência do nosso amigo Sidney Coeixon. Na transmissão do programa hoje está com a responsabilidade e com a competência do nosso amigo Wagner Edon. Apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 23 de julho de 2021. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 30 graus? Não, acho que está menos, né? Vamos ver aqui o nosso amigo Sidney Coeixon. 30? 29 graus, então eu não errei não, porque eu já senti um calor aqui dentro do estúdio, mas é um calor humano. 29 graus aqui na cidade de Pelotas. Terceiro Milênio hoje traz um tema fantástico. Estaremos falando sobre fraternidade. Os direitos humanos estão relacionados diretamente com a fraternidade? Devemos ser fraternos só com aqueles ao qual nos rodeiam, os nossos familiares, os nossos amigos? E qual foi a mensagem de Jesus sobre a fraternidade? Bem, esse interessante tema nós estaremos abordando durante o nosso programa. O nosso convidado hoje, aqui junto conosco, o nosso convidado é o nosso amigo Otávio Gomes da Silva. E nós convidamos você, amigo ouvinte, para acessar já a nossa página do Facebook, a nossa página do Terceiro Milênio no Facebook. Basta só acessar a nossa página que você estará assistindo ao vivo e a cores esta entrevista. E a gente desde já lhe convida a deixar sua like, também a deixar a sua mensagem, lembrando sempre que a sua mensagem nos traz aquele estímulo, nos dá aquela coragem e aquela força para continuarmos com a missão confiada a nós. Então deixe o seu like, deixe a sua mensagem. E o programa também está sendo transmitido para o Brasil, para o Rio Grande e para o mundo pelo site www.radiotupãssi.com.br. Fraternidade, este interessante, fascinante tema, estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo, o nosso irmão Otávio Gomes da Silva. Otávio, que alegria, satisfação de receber aqui no Terceiro Milênio, aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, amigo Madeira. Boa tarde a todas e todos os ouvintes da Rádio Tupãssi e também os espectadores, né, que nos assistem pelo Facebook. Agradeço o convite do amigo, em especial do ACOM da Liga Espírita, né, pela oportunidade da conversa. Vamos conversar então sobre esse assunto importante. Nós que agradecemos e agradecemos também por ter aceito o nosso convite de imediato, né? O amigo aceitou com muita alegria e com muito entusiasmo, né? E também com muita responsabilidade de estar aqui junto conosco, também. Né? E obrigado por ter aceitado esse tema que não é uma escolha nossa, e sim sugestionado pelos amigos espirituais, falar sobre a fraternidade. Sim, é um tema importante, né? Acho que quando surgiu o convite, né, eu pensei, e aí? E agora? O que fazer? Mas vamos lá, acho que quando são dadas tarefas a gente tem que cumprir da melhor forma e me preparei, espero que também fale bem aí pro pessoal que nos escuta. Perfeito. Antes de iniciar a nossa entrevista, quero mandar um grande abraço assim, à tua querida mãe, a qual tive a oportunidade de conhecê-la, a oportunidade de trabalhar próximo a ela, né? E obrigado pela mensagem que ela nos trouxe hoje. A gente que leva mensagem para os outros, a gente também às vezes precisa de uma mensagem. É verdade. E ela deixou uma mensagem através do filho, do Otávio, a qual me encheu assim, o meu coração muito, e de emoção também. Muito obrigado, Dona Lourdes. Um grande abraço e um grande beijo a ti, aos teus familiares. E obrigado pela mensagem que deu aquele estímulo. Que bom. Mãezona. Muito, muito bom. Um beijo, mãe, pai, que me assistem. Espero que estejam assistindo. Estão assistindo, estão. Então, falar sobre fraternidade. Para falar sobre fraternidade é preciso que a gente entenda, né, sobre esse tema. O que se entende por fraternidade, Otávio? Então, amigo Madeira, a fraternidade, né, é uma palavra, pelo menos para mim, que ela remete a algo muito bom, né, uma pureza. Quando nós escutamos fraternidade, né, amor ao próximo. Indo ao dicionário, peço licença, né, para ler lá da onde vem a etimologia da palavra, né, do latim fraternitas, e nós temos como significado organização, e também significa harmonia entre pessoas da mesma comunidade e que lutam por um ideal comum. E isso faz muito sentido
comungamos, né, pensamos em vários ideais do bem, do amor, da paz e da fraternidade. Então nós vemos assim que o significado dessa palavra ela abrange um conceito muito grande, né, de harmonia, de amor. É importante também, quando eu fui estudar um pouco mais sobre o tema, né, a fraternidade ela está ligada à igualdade e à liberdade. São ideais lá que vieram lá na Revolução Francesa, né, daquele século das luzes, e nessa época, né, havia esse ideal de liberdade, de igualdade e da fraternidade. Se buscava, né, colocar esses três ideais na Constituição Francesa, o que aconteceu depois da Revolução, algum tempo. Mas essa questão da fraternidade ela vinha muito mais para uma dimensão religiosa, que os padres falavam numa cristofraternidade. Então, né, nós não podemos descolar essa noção da fraternidade, da liberdade e da igualdade. Indo lá para a doutrina espírita, na parte terceira, no Livro dos Espíritos, o Kardec nos mostra, né, que dentre as leis morais nós temos uma lei de liberdade e nós temos a lei de igualdade, assim como várias outras, e todas elas conectadas com a que os Espíritos nos dizem que é a mais importante, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então isso muito se assemelha à fraternidade, né? Deus, na sua infinita bondade, né, fez com que, diante do nosso livre-arbítrio, a gente conseguisse ir para o amor ao próximo, né? Nos deu a liberdade e nos deu essa noção de igualdade para a gente vivenciar dentro dessas leis morais e divinas e buscar, né, essa fraternidade. Outra questão importante, né, dessa ligação da fraternidade é com a solidariedade, né, que seria essa união de esforços, de ideias, e que a gente pensa em combater as injustiças, né? E nisso que a gente pode pensar em igualdade e liberdade, né? Acho que tem muito essa noção do conceito do que significa fraternidade nos traz, né? Para nós que estamos na Terra, nesse mundo de provas e expiações que está em transição, né? Esse nosso habitat nos faz muito pensar como agir, né, de pensar e defender e ajudar os nossos próximos a terem a liberdade de pensar, de agir, de falar, a serem pessoas iguais, né, de aptidões, de oportunidades e de sermos fraternos. Então acredito que mais ou menos essa noção de fraternidade, o que signifique, né, ter um mundo mais justo, mais livre, mais solidário e mais fraterno. E a questão dos direitos humanos está assim ligado, né? Está assim diretamente relacionado com a fraternidade, a questão dos direitos humanos? Está diretamente relacionado? Olha, fraternidade? Acredito que sim, Madeira. Acredito que nós podemos dizer que fraternidade e direitos humanos têm uma grande relação, né? Sempre que existe um prol de um ideal, né? Os direitos humanos, o que são? São direitos inerentes à própria condição de sermos humanos, né? Então existe essa relação fraternal de humanidade, né? De coletividade. Então existem duas questões, né, que nós temos que pensar quando se fala em fraternidade e direitos humanos. A primeira é a lei divina e a segunda é a lei humana, né? Então a lei divina, como uma lei natural, ela vai exigir de nós, né, que nós entendamos, independentemente de nós aceitarmos, né? A lei divina, assim como a lei da reencarnação, independentemente se uma pessoa aceita ou não que haja reencarnação, ela vai acontecer, é algo inerente. Então todos nós vamos reencarnar independente da aceitação ou não. Então é um princípio básico da nossa doutrina espírita. Já outro ponto é a lei humana, né, Madeira? Acho que infelizmente na Terra a gente vê que, embora a gente tenha evoluído muito, a gente ainda precisa das leis humanas, do homem, para que a gente ande dentro das provas e expiações, né? Existe desrespeito a liberdades, né? Ainda existem povos que escravizam outros, que exploram, né? Torturadores, ditaduras, locais onde as pessoas têm essa liberdade, essa restrição do direito de pensar, de agir, né? E que não são respeitadas. Então, para isso, o homem necessita fazer leis para que isso seja respeitado. E falando de direitos humanos, existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é lá de 1948, aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas, e o artigo 1º dela, peço licença para ler mais uma vez, né, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, liberdade e igualdade. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Então estão esses três preceitos, igualdade, liberdade e fraternidade, dentro do primeiro artigo lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Então, além da lei divina, né, que nos proporciona essa igualdade, essa liberdade, todos nós estamos submetidos a essa lei humana, né? O Brasil, nosso país, ratificou. O que significa, né? É signatário, confirmou e se comprometeu a obedecer e a condenar qualquer tipo de violação aos direitos humanos. E outro ponto importante que me veio à mente, né, quando eu estava estudando um pouco do tema, é que hoje a gente vê muito, né, nas redes sociais, a gente está num momento muito turbulento, né, de pessoas que falam, têm discursos contrários aos direitos humanos, né, de que não existe, que tudo está muito complicado, que as pessoas não terem que sejam iguais, e me veio a questão dos presídios, né, dos nossos irmãos encarcerados. Né? Existe um discurso de direitos humanos muito aliado a essa população encarcerada. Nós sabemos que as pessoas, em um espaço onde a maioria dos presídios no Brasil, onde é um espaço para 20 pessoas, são colocados 40. Né? Então isso é uma questão de direitos humanos, por quê? Porque são seres humanos, não são animais. E até animais a gente não pode restringir a liberdade e permitir que esse tipo de conduta aconteça. Então, nessas condições, né, esses irmãos que estão nessa situação, eles já são punidos, eles já tiveram uma condenação, seja ela provisória ou definitiva, de estarem restritos da liberdade e estarem nesse espaço. Então, nós, como espíritas, devemos pensar nesses direitos humanos, desses direitos desses nossos irmãos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, captando um pouquinho também da doutrina, né, no capítulo 11, o item 14, né, se fala da caridade para com os criminosos. E Kardec, né, assessorado por espíritos, fala que a completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da doutrina. Então eu acredito que essa ligação entre direitos humanos e fraternidade, ela faz todo sentido. E muito sentido. Vou entrar no campo político, né? Porque a gente também tem visto a política também em volta também da fraternidade. Né? Não poderia não fazer essa pergunta. Há desvios políticos em torno dessa questão da fraternidade? Há desvios da política? Acredito que esse ponto é bastante importante, sim, né? Acho que o momento que a gente vive nós vemos, né, desvios que na verdade nós não podemos falar numa verdadeira fraternidade, se formos falar ali a isso. Uma coisa, né, irmãos também que nos assistem, nos escutam, né, que eu converso sempre com os meus amigos e a gente pensar não sempre na política como algo negativo. Né? Nós somos seres políticos. Somos. Por vivermos dentro de uma sociedade, num espaço, numa comunidade, nós temos que obedecer leis e regras. Exato. Nós temos instituições que funcionam e que nos assessorem, que nós temos que ficar submetidos a elas. Então, o interesse político é inerente a nós e nós temos que nos preocupar. Tem muitas pessoas que dizem, eu odeio política, eu não gosto de saber nada, e aí reclamam que as coisas não dão certo. Mas para você conseguir reclamar dela, você tem que entender como ela funciona, tem que entender como as coisas são. Então, você pode não gostar de política partidária, mas da política social, da política econômica, são questões que é a nossa própria vida, o nosso próprio acordar, o nosso trabalhar. Mexe com a nossa vida, né? Envolve isso. Muito. Exatamente. Então, quando falamos de política, a gente tem que... Bom, política para quê? Para quem? Né? Como a gente está contornando isso? E o problema desse desvio político, partidário, né, intencional, na fraternidade, é quando ele é usado de forma para obtenção de vantagem própria. Né? E que aí deixa de fazer sentido da fraternidade. Né? Não raro nas eleições a gente vê pessoas que dão cestas básicas, aparecem sendo filmadas. Isso não há problema porque a gente sabe que existem irmãos que precisam disso, claro. Né? Que vivem abaixo da linha da pobreza, que precisam de um alimento, que precisam de um agasalho, mas o problema é usar disso de uma campanha, né? Usar isso como um artifício de candidatos X ou Y. E infelizmente, né, Madeira, a gente tem visto também instituições religiosas encampando esses discursos políticos, partidários e usando da fraternidade para coagir, para conduzir para um lado que não é o da fraternidade real, da fraternidade cristã. Allan Kardec, né, já nos falou que algumas pessoas, dentre as mais céticas, né, se fazem de apóstolos da fraternidade, do progresso, né, mas que a fraternidade verdadeira, ela pressupõe desinteresse. Né, uma abnegação de personalidade. Então, para Kardec, a verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Então, toda a questão política que visar benefícios outrem que não a da própria solidariedade, do amor,
acaba se desvirtuando do próprio Deus. Sim. Então é importante a gente pensar, né, nesse interesse fraterno na esfera política. Nós necessitamos da política para nos movimentarmos, mas a política partidária e de instituições religiosas que pensam em algo, né, que não seja do cristianismo, que seja longe do amor, da caridade, da justiça social, isso acredito que seja prejudicial para a própria noção de fraternidade nesse palco político. E nós também, né, até como cidadãos, não achar naquela situação que acontece, mas ninguém me dá nada, pelo menos ele me deu para mim, me deu para os meus, já que ninguém deu nada, pelo menos ele deu. Exatamente. Mas não deveríamos pensar assim. Não. Então a gente já existe e algumas pessoas, e graças a Deus não são todos, que ainda pensam dessa forma. Sim. Né? Sim, o dar por dar. Óbvio, existe sempre uma contraprestação. Né? Infelizmente, na Terra hoje, nesse mundo de provas e expiações, a gente em transição, mas a gente ainda tem essa questão de que muitas pessoas ainda dão algo esperando outro em troca. Então é um alimento em troca de um voto. Então até que ponto isso é fraternal, isso é amoroso, isso faz sentido, né? Para quem pensa de uma forma espírita, de uma forma caridosa, de uma forma de crescimento e evolução espiritual, né? Claro. E qual é a definição espírita sobre a fraternidade? Tu ainda vinha, durante a nossa entrevista, falando sobre Allan Kardec. Qual a doutrina espírita ela define essa questão da fraternidade? Então, Madeira, acho que tem vários pontos assim nas obras de Kardec que a fraternidade espírita ela engloba amor e caridade. Isso é algo que quando a gente vai buscar no Livro dos Espíritos, no Evangelho, né, quando fala de fraternidade, ela sempre está ligada ao amor ao próximo, né, esse ideal. E lá no Evangelho, no capítulo Buscais e Achareis, Kardec fala que a caridade e a fraternidade não são decretadas em leis. Né? Se elas não vierem do coração, o egoísmo vai imperar. E cabe ao espiritismo penetrar dessa forma. Então acredito que a fraternidade espírita, ela verdadeiramente espírita, né, ela seja aquela que venha ligada com amor, com a caridade, genuinamente, né, a que Jesus praticava. Nós sabemos que o Cristo veio à Terra, que ele tinha muita paciência, muito amor, uma doçura no falar, né, e de ajudar e não medir esforços para estar sempre auxiliando e aconselhando os irmãos. Nós, como espíritos em evolução ainda, né, simples e ignorantes, mas agora tentando evoluir, talvez a gente não tenha a mesma paciência, a mesma vontade, a vontade tenhamos, mas a mesma obstinação e a mesma evolução, né? Claro. Então, esse legado que Jesus nos deixou, né, por ensinamentos, por parábolas, né, com a população da época, ele reverbera em nós hoje. Então, é o primeiro ponto onde nós podemos pescar essa fraternidade espírita, né? Esse amor propagado, recebido, né? E que Jesus desencarnou cedo, né? Por não ter sido vítima de quem pregava o orgulho, o egoísmo e tudo que ia contra a fraternidade espírita. Então, acho que para que nós consigamos praticar essa fraternidade verdadeiramente espírita, né? De amor, de caridade, nós devemos tentar afastar as pedras do nosso caminho, né? Porque é uma tarefa difícil. Eu até quando eu comecei também a estudar um pouco, né? Eu lembrei das conversas que eu tenho lá com estudantes lá da Sociedade Espírita Casa da Prece, onde eu trabalho, e com os jovens do GPJ, o Grupo de Programação Juvenil, que é ligado à Liga Espírita, né? Sobre essas turbulências, essas atribulações que nós temos agora, principalmente em tempos de pandemia. É muita atividade profissional, é faculdade, é escola, é vida afetiva, é vida familiar. Então, até que ponto né, a gente não fica muito perdido nessas questões? Mas como exercer a fraternidade espírita nesse momento? Será que realmente nós não temos meia hora, uma horinha dos nossos dias para fazer uma prece pelos irmãos que não têm um agasalho, que não têm um alimento, que estão desencarnando, que estão encarnando, né? Será que nós não temos um momento, né, para fazer uma doação, para doar um alimento para um morador de rua, né? Eu lembro uma época que eu ia para academia, eu sempre tinha uma maçã, uma barrinha de cereal no carro. Quando alguém vinha pedir uma moeda, eu abria o vidro e disse, olha, que eu tenho uma maçã.
e ajuda também, né? Então, será que nós não temos tempo para escutar uma live, para escutar uma rádio, né? Porque isso tudo nós sabemos, né, como espíritas, que isso gera boas energias, gera um envolvimento e isso reverbera para outros irmãos. Sim, a gente acaba respirando em uma outra atmosfera. Exatamente. Exatamente. Então, acho que nesse ponto é que a gente consegue localizar a fraternidade espírita, né? É doar um pouquinho do nosso tempo aqui na Terra, por mais que a gente tenha outras atividades que também fazem parte da nossa programação existencial e a gente tem que respeitá-las, mas eu acredito que a fraternidade espírita, ela está ali, nesses momentos que a gente consegue exercer o nosso amor, a nossa caridade e se doar um pouquinho para o outro. Né? E até também no local de trabalho, seja onde nós estejamos inseridos naquele momento, né? Nunca nos falta oportunidade para o exercício da fraternidade. Exatamente. Nunca nos falta, né? Tá com quem está próximo, né? Com quem está próximo. Não precisa estar muito longe, não precisa se deslocar, né? Não, o Chico Xavier falava isso, né? Para fazer a caridade, para fazer o bem, não precisa sair do lugar da onde nós estamos. Aonde nós estamos inseridos, ali podemos fazer a caridade. Não está ali por acaso, né? Não está ali por acaso. Não, porque só que a gente tem que ter olhos para olhar e ouvidos para ouvir, né? Senão tu tá no meio. Não, mas eu não encontrei nada, ninguém. Mas será mesmo que naquele momento não... Todo esse tempo tu não teve alguém ali que passou por alguma dificuldade, precisava de alguém que lhe escutasse? Exatamente. Será? Então é preciso também que nós tenhamos, né, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Sim, exatamente. Tirar o véu, né? Sim. Porque às vezes a gente está na própria, né? Só conseguimos olhar para nós e tira o véu, ver o que está na volta, né? E presta atenção, sempre vai ter alguém precisando. Sempre vai ter. Ou às vezes nós precisamos e também saber pedir ajuda. Também eu acho que nesse momento as pessoas também têm que ter essa consciência. O movimento espírita também tem um trabalho muito bonito, né, com a questão do suicídio, com outros temas. Então acho que são momentos, principalmente agora na pandemia, das pessoas também pedirem ajuda. Né? Às vezes a fraternidade, você precisa que alguém seja fraterno com você, então peça ajuda. Claro, né? Se mostre à disposição, né, de pedir ajuda. Acho que é um ponto importante e também está dentro da fraternidade espírita. E como é importante. São 17 horas e 24 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 28 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, ouvindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui o nosso programa, o nosso amigo, o nosso irmão Otávio Gomes da Silva, que vem abordar esse tema fantástico, esse tema maravilhoso, que é sobre fraternidade. E desde já nós queremos assim também agradecer as likes que estão chegando aqui no Facebook do Terceiro Milênio, pois está sendo transmitido ao vivo e a cores para o Brasil, para o mundo todo. A gente agradece então pelas likes, pelas mensagens que estão chegando. E continue colocando like, continue deixando mensagem, porque isso nos dá aquela energia. Porque como também disse aqui nosso amigo Otávio Gomes, a gente também... Às vezes a gente precisa também de ler de uma mensagem que nos dá aquele estímulo que a gente precisa, porque quando eu aqui cheguei, ele deixou uma mensagem para mim que vem da mãe dele e me encheu meu coração de entusiasmo e de força para a gente poder continuar nessa tarefa. Então deixa seu like, deixa sua mensagem, né, no Facebook do Terceiro Milênio. Agradecemos também aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo pela Rádio Tupãssi, obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Otávio, devemos ser fraternos apenas com os nossos? Digo quem são os nossos. Aquele nosso círculo familiar que convive com a gente, mas os mais chegados, tá? Sim. Tá? Temos aqui, dá muito problema pra gente. Não, tá isso aí, não. Aqueles mais chegados, os amigos que a gente ama, não. A gente deve ser fraterno com aquelas pessoas mais chegadas a nós. Só para os nossos? Pois é uma questão para a gente refletir muito, né? E como? É muito importante, né? Ainda mais nesses tempos de isolamento, que nós estamos muito com os nossos e às vezes longe do restante, né? Então, a regra é que o principal é que sejamos fraternos com todos, né? Indistintamente, seja o nosso irmão próximo ou não, afim ou não, amigo ou inimigo, que eu acho uma palavra meio forte, inimigo, acho que desafeto pode ser melhor. Desafeto. Né? Então, amar ao próximo é, se não, um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou na Terra.
Então, acho que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós temos diversas passagens que remetem, né, a esse amor que nós devemos ter com os nossos inimigos, né? Jesus falou inimigos, então vamos falar inimigos. Mas a gente entende hoje que inimigos a gente pode relativizar porque são desafetos, pessoas com quem a gente não tem um carinho tão grande, né? Quando a gente fala a palavra inimigo, as pessoas até se assustam, né? Porque parece algo mais... Mas nós temos pessoas que a gente não tem um afeto, né, muito grande. Mas voltando lá para o Evangelho de Mateus, é dito, né, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. E Kardec nos explica, né, que o desencarne não afasta o ódio, não afasta essa briga, não afasta esses maus pensamentos, né, e que se nós não tivermos uma boa relação na Terra, isso vai perdurar no plano espiritual. E provavelmente vai persistir nas outras existências terrenas. Então, como diz no Evangelho, né, perdoar os nossos inimigos é pedir perdão a nós mesmos. Porque perdoar os amigos é muito fácil, né? Sim. É muito fácil, o amigo te fez algo, você... Não, eu te entendo. Agora, alguém, perdoar as ofensas, né, de alguém que não nos é muito querido, isso revela um indicativo de melhora e de evolução da nossa parte, né? E por óbvio, né, acho que ainda espíritos ignorantes em evolução que nós somos, acho que essa facilidade assim de entender, de absorver, de perdoar, não seja algo que a gente consiga fazer de imediato. Mas só a questão de nós pensarmos e fazermos essa autorreflexão, acho que já é um caminho para nós conseguirmos evoluir e conseguir ser mais fraterno com os que não são nossos, né? E fazendo uma prece, né? O que a gente sempre conversa nas casas espíritas, né? Não tem uma proximidade com fulano, beltrana, né? Faz uma prece para aquela pessoa, ora para por aquela... ele. Por ele, por ela. Ora por ele ou por ela, faz uma prece, que seja bem protegido e que o tempo cure as feridas, né? Porque o tempo é um grande aliado nessas questões onde, principalmente familiares ou pessoas que a gente não tem muita relação e se afastou por conta de algumas coisas. Eu te pergunto, nessa questão que tu estás nos colocando, também não é importante a gente fazer uma autorreflexão, mas até que ponto que eu também não tenha sido, ou seja, uma pedra no sapato do outro? Exatamente, exatamente. Não se colocando às vezes como vítima, né? Mas claro. Também, mas será que eu também não errei? Acho que também, aí entra aí também a fraternidade, a gente pensar, refletir sobre isso. É verdade. Esse autoconhecimento, né, das nossas falhas faz com que a gente veja como tu falaste, né? Será que realmente é o outro que me incomoda ou eu que incomodo ele? Né? Ou eu que... Né, eu não sou da área da psicologia, mas dizem que quando tu fala mal de João, tu tá falando mais de ti do que João. É verdade. Né? Então, nós temos que ter um pouco de contato, né? De pensarmos isso, assim, até que ponto a falha é minha e não dele. Né? E no lar familiar, né, que voltamos, né, a gente tem convivido alguns muito de perto com os familiares e outros muitos de longe, porque também não podem, pelas questões da Covid, de se aproximar, né? A nossa família é o nosso primeiro núcleo. Nós escolhemos, nós fizemos uma programação existencial toda detalhada, né? Eu digo para meus amigos que eu sou super organizado, faço esquemas, eu devo ter feito uma programação existencial muito, muito bonitinha. Quando eu chegar lá eu vou ver, opa, algumas coisas eu não tiquei. A primeira lição da fraternidade é iniciar lá na família, lá quando a gente reencarna dentro da família. Exatamente. E é isso, e dentro da família, eu acho que é o primeiro, acredito que seja, e pelo que eu leio, né, seja o primeiro local onde a gente consiga amar, exercer a fraternidade, né? Porque às vezes o que acontece? Nós nos desentendemos com alguém dentro do nosso lar. Vamos no trânsito, me estresso com alguém no trânsito. Chego no trabalho, já dou uma resposta meio virada para o meu colega de trabalho. Um amigo me liga, eu já sou meio rude, meio grosseiro. Então olha o quanto reverberou, né? Se você não, né, dentro do seu núcleo familiar, que é algo escolhido, que é o seu, os nossos, se eu não estou conseguindo resolver ali a fraternidade, a bondade, o exercício da paciência, como que eu vou conseguir olhar para os outros, né? Para os que não são nossos, os nossos inimigos. Então eu acho que serve de lição, né, Madeira, essa questão de fraternidade dentro do nosso lar primeiro, né? Trabalhar, nos autoconhecermos, conhecermos os nossos familiares, as pessoas que nós escolhemos, aquele núcleo que por alguma razão estamos ali, para depois sair de casa e trabalhar com os que não são nossos. Acho que os nossos desafetos, né? Então acho que é um trabalho de formiguinha, como se diz. Sem dúvida, sem dúvida. Como captar anseios
de fraternidade. Como captar esses anseios para a realização da fraternidade? Então, amigo, acho que é também outra questão importante, né, e que eu gosto de conversar bastante com os jovens na evangelização, porque, querendo ou não, as crianças e os jovens vão ser o que estarão aí nos próximos mundos, nas próximas gerações, né? E hoje a gente vive numa era digital, né? Tem a maioria das coisas que a gente vê é digital, e nessa transição planetária, né, que a gente se encontra, a informação ela está no nosso alcance. Tá. Né? Hoje não há desculpas para as pessoas dizerem, eu não tenho informação sobre isso. Né? Ou sobre a fidelidade, eu li aquilo. Você pode consultar várias coisas. Né? Vamos voltar lá para Kardec, lá quando começou a codificar o Espiritismo. Kardec começou os eventos, quando começaram as mesas girantes na França, Allan Kardec simplesmente não vou acreditar nesses fenômenos que estão acontecendo. O que ele fez? Kardec era um professor, era um pesquisador, né? O professor Rivail, né? O que ele fez? Ele criou um método. Ele pesquisou, ele leu, ele foi a fundo, fez contato com os médiuns do mundo inteiro, trocava cartas, as cartas demoravam meses e até anos para chegar, para depois, eu frequentava várias sessões espíritas para coletar o que estavam, né, para ver a veracidade daquelas informações, dos fenômenos, e para depois ele chegar à revelação que era o Espiritismo. Então, diferentemente de Kardec, hoje nós temos os livros, nós temos a informação nas nossas mãos. Nós não precisamos galgar tanto para ter a veracidade das coisas. E também, né, hoje a gente tem médiuns brasileiros, estrangeiros, Chico Xavier, que os miúçam ainda para nós a doutrina espírita, mais do que Kardec já fez. Então, por que eu falei isso, né, Madeira? Porque, diferentemente dessa época, hoje a gente tem acesso, hoje a gente consegue captar os anseios da nossa comunidade, da nossa sociedade, o que as pessoas sofrem, o que a gente precisa fazer. Como tu bem falaste, a gente às vezes não precisa ir muito longe para exercer a fraternidade. Né? A fraternidade às vezes está dentro de casa, conversar com o pai, com a mãe, com o irmão, né? Dar um conselho, às vezes sair de casa, no colega de trabalho, ou às vezes ir um pouco mais além, né? Ver os irmãos que estão nas ruas, nos locais que necessitam. Então, hoje nós vivemos nesse momento sim, de crise que os anseios estão claros, estão piscando. Nós ligamos a televisão, óbvio que é um bombardeio de notícias, mas a gente tem que aprender a filtrar e ver o que é necessário. Né? O Papa Francisco, lá em 2020, numa das encíclicas dele, ele falou que desejava ardentemente, né, nesse tempo que nos cabe viver, de permissão para ler, né, reconhecendo a dignidade de cada pessoa, possamos fazer renascer entre todos um anseio mundial de fraternidade. Então ele já fala também da fraternidade mundial que necessita, né? E isso volta lá porque a gente conversou de direitos humanos. A gente consegue abrir um jornal, abrir uma notícia, olhar o celular, o smartphone e ver, né, a imensidade de irmãos necessitados e esses anseios assim que pedem para nós sermos mais fraternos, e que esses irmãos que necessitam de ajuda material, de espiritual, e desses tempos difíceis que a fraternidade é algo que assim... Você olha e diz, precisa de ajuda, então vou me fazer disponível de alguma forma, dentro de casa, com os meus amigos ou, né, no espaço onde eu conseguir acessar. E todos nós podemos fazer isso. Ninguém pode dizer que não, eu não tenho condições disso, daquilo. É como nos ensina a doutrina espírita, ninguém é até um rico que nada possa receber e ninguém também é tão pobre que nada possa oferecer. Em alguma situação nós podemos ajudar. Então, riquezas todos nós temos. Verdade. E Jesus? Vamos falar de Jesus? Vamos. Vamos falar então de Jesus, nosso guia e modelo da humanidade. Como Jesus tratou a fraternidade? Então... Já sei, como diz os nossos convidados, Madeira, isso dá só um programa só para falar sobre isso. Né? Tem muita coisa, não dá. Teria que ter vários livros aqui para a gente debater só o assunto do que o que Jesus, né, fez a respeito da fraternidade. Eu acho que o que me veio à mente quando eu pensei sobre a fraternidade com Jesus, né, é que ele era exemplo. Exemplo. Né? Acredito que não haja forma melhor da gente demonstrar o ser fraterno do que as ações. Né? Agirmos, mais do que falar, ele fez. Ele fez. Né? É ajuda com o próximo, a cura dos enfermos, né? Auxílio aos necessitados e essa paciência. Nunca exigiu nada, né? Exato. Nunca exigiu nada, nunca pediu nada. Exatamente. Era disponível, né? Eu acho que a paciência, a disponibilidade, né? E
como mentor espiritual da Terra, que a gente sabe que ele era muito evoluído e é um espírito superior, né? E na verdade essas atitudes só revelam que a fraternidade era o agir dele. Era o agir. Né? Então, para nós é muito difícil pensarmos sendo assim, puramente fraternos, porque ainda temos as questões da carne. Né? Nós temos uma vida espiritual que está impregnada no nosso espírito, que nós não sabemos por onde passamos, os problemas que temos, mas aqui encarnados, a doutrina espírita nos ajuda, né? Estudar Cristo, ver o que Jesus fez na Terra, ajuda, né? Então eu acho que um dos exemplos que eu gosto muito também, né, do que Jesus fez a respeito da fraternidade, é quando ele disse aos apóstolos que aquele dentre vós que não tiver pecado, né, que atire a primeira pedra. Então acho que esse foi um dos ensinamentos que faz ver que a gente tem que julgar com mais seriedade, né, antes de apontar o próximo. E vermos, né, que antes de julgar o próximo com seriedade, ver se aquilo que julgamos não é algo nosso, que a gente conversava de início. Às vezes você olha no outro algo que é seu, que não é dele. Então eu acho que essa prova assim, de que o ajuda, o não julgamento, isso é uma fraternidade que foi exercida lá naquele tempo que talvez, né, a população de lá ainda não estivesse acostumada com aquele sentimento. Não, ainda não. Quando Jesus falou em amar o próximo como a si próprio, foi uma revolução. Como é que eu posso amar aquele que me prejudica, aquele que me roubou, aquele que fez horrores comigo? O que? Eu tenho que amar? Eu tenho que ajudar? Exatamente. Então, ele fez uma revolução nessa questão do amor. Naquela época não era bem compreendido. Não era nem um pouco, né? E aquele ditado que tem que a grama do vizinho é sempre mais verde. Quando a gente fala na questão da inveja ou de sempre olhar o outro, tudo que é do outro é melhor. Mas às vezes a gente tem que pensar que às vezes eu falo do jardim do outro sem ter plantado uma semente, né? Então, talvez o dele seja mais verde por alguma razão, né? E eu acho que esse ensinamento do não julgar, né? Não condenar o próximo sem olhar para ti. Então acho que os exemplos que o Cristo deixou, né, de fraternidade está repleto nas obras espíritas e não espíritas também, e acho que apontar, né, uma só seria muito injusto. Mas acho que, como bem que tu falasse, a vivência dele, um exemplo. A ação. Foi ação. Em toda a sua vivência aqui na Terra, que foi curta, 33 anos, né? Eu sei porque eu tô com 33. Então, tá aí, isso, né? Tá a idade do Cristo. Então, imagina, se já tivesse conquistado tudo que ele conquistou. Olha, é uma mensagem. Aos 33, tu vê, um jovem, né? O que, óbvio, como um espírito superior já veio. Mas a gente sabe que a gente tem esses entraves da carne, né? E isso dificulta, às vezes, a gente ter acesso à nossa plenitude espiritual. Claro. Ainda sobre Jesus, como é bom falar sobre Jesus, ainda vamos seguir esse caminho então de Jesus. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? É um ensinamento de Jesus que nos remete à fraternidade universal, porque foram procurar ele, mestre, a tua mãe, os teus irmãos estão aqui, e ele sai com aquela. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Pô, mestre, é tua mãe, teus irmãos. E ele, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Sim. Deu um susto, né? Deu um susto, né? Então, essa passagem, né, dos evangelhos de Marcos e Mateus expressa, né, as palavras dessa bondade incrível para aqueles que rodeavam a ele. Ele mostrou de uma forma que naquele momento ele não estava renegando a família, né? Que nós temos que amar nossa família, né? A mãe e os irmãos, mas que somos todos, mães, irmãos, pais, né? Então acho que esse ensinamento para ele é exatamente isso, a universalidade de sermos fraternos. Por que a minha mãe e os meus irmãos vão passar à frente ou vou parar, né, tudo que estou fazendo para atendê-los? Não, todos somos irmãos, né? Isso só são nomeações que, obviamente, como encarnados, nós damos quem nos dá a luz e quem é nos irmãos da carne. E nessa passagem do Evangelho, né, nos coloca muito da questão da nossa jornada na Terra e da parentela corporal e espiritual, que nós sabemos que deve haver um respeito também para nossos parentes consanguíneos, e como eu disse, né, existiu toda uma programação para a gente estar ali naquela família. Mas a fraternidade universal, ela vai além disso, que os laços vão além da carne, né, eles estão muito mais ligados ao espírito. E também essa questão, né, acho que é importante a gente reparar nossas questões familiares, como eu falei, para a gente conseguir trazer para os outros núcleos, né?
além desses laços de sangue, né, existe essa afinidade espiritual e várias outras questões, que às vezes nós temos amigos que também nós sentimos que são irmãos, né, irmãos de sangue. Então, os nossos laços, eles ultrapassam simplesmente a parentela corporal, e eu acho que isso vai muito à questão da igualdade, que a gente falou, conversamos no início, né, da liberdade, da igualdade, de que somos todos iguais, né? Kardec lá já nos trouxe também, fomos criados simples e ignorantes, iguais, então aos olhos de Deus todos somos iguais, não existe a diferença. Estamos em corpos diferentes, né? Uma vez em alguma palestra que eu via, foi a questão de que a cada encarnação nós fazemos um teatro. Nós encarnamos um personagem e depois saímos daquela peça e entramos no outro personagem. E faz sentido, porque cada encarnação nós temos uma personalidade, né? Mas não deixamos de ser a essência claro, que está por trás disso tudo, né? Então acho que além dos laços de sangue, acho que Jesus quis mostrar, né, que os irmãos são todos, independente de questões de simpatia ou não, de encarnar junto ou não, essa fraternidade ela é muito mais ampla do que o espectro familiar, porque olhar só para dentro às vezes não tem como, né? A gente tem que olhar para fora e é importante que a gente tenha esse olhar, né, para fora, né? Sim. E a gente... E quantas pessoas, né, tem esse olhar? A gente tem aqueles mais conhecidos que a gente cita, como Divaldo Pereira Franco, o Chico Xavier, o Irmã Dulce, o Papa Francisco, o Gandhi, aquela moça que ganhou, ainda era muito jovem, adolescente, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, Malala, né? Ela ama sua família, mas ama também os seus irmãos, né? Ela lutou para que os seus irmãos, as meninas, as mulheres pudessem estudar. Sim, imagina. Ela se doou para os outros, missão, né? Que missão. Então a gente hoje nós temos diversos projetos, Médicos Sem Fronteiras, pessoas que saem. Bom, é outro exemplo. Pessoas que também tem vários projetos também que as pessoas vão para o meio da África ajudar. Então se despojam da sua noção de família, de cidade e vão ajudar o próximo sem estar esperando, né, algo. Eu acho que isso faz... Interessantíssimo. É interessante. A gente vê pessoas aqui no Brasil que vão lá para o Nordeste, para a Amazônia, né, para poder servir aqueles que precisam. Mas vem cá, mas lá tu não vai ganhar dinheiro. Mas não estou indo lá para ganhar dinheiro. Exatamente. Mas é essa a visão de fraternidade. Eu não estou indo lá para ganhar dinheiro. Eu estou indo lá para servir. Claro. E sem esperar um retorno, né? Foi o que a gente conversava no início. A fraternidade pura, ela existe. Obviamente que a gente sabe, nós estamos num mundo material, nós precisamos do dinheiro para nos alimentarmos, para morarmos. É necessário toda essa questão material a gente buscar, mas também esse despojamento, né? Que nem São Francisco, né? De se despojar de tudo, né? E deixar e doar para o outro. Então eu acho que é um pequeno passo que a gente consegue ver que muda bastante na nossa vida quando a gente cede um pouquinho do nosso lar, da nossa mãe, dos nossos irmãos e abraça todo mundo como irmão. Verdade. Qual o papel da fraternidade neste momento de transição planetária? Porque nós estamos vivendo uma inclusão nessa transição. E qual o papel da fraternidade neste momento de transição planetária que a gente está vivenciando? Eu acho que é essencial, né, Madeira? Acho que nesse momento, mais do que nenhum, é a hora de nós olharmos para nós e vermos o quanto a fraternidade com os nossos irmãos e irmãs está sendo fundamental, né? A Terra, como esse mundo de provas e expiações que nós estamos migrando, né, existe, e como diz lá na Gênesis, né, o orgulho e o egoísmo ainda predominam, né? Então, cada vez mais a gente tem que colar no amor, colar na caridade, colar na fraternidade para fugir desses sentimentos, que vão passar por nós, né? Vão ser brisas que vão surgir, mas que a gente tem que se afastar. E nesse mundo de regeneração, acho que mais do que uma transformação do mundo material, das coisas, dos objetos, é a transformação moral, né? É uma evolução moral que vai dar um salto. Essa evolução, essa reforma íntima, esses pensamentos bons, essas ações. Então, mais do que uma transformação planetária material, é uma transformação planetária espiritual. Claro. Né? Então, aí eu volto para as questões lá ligadas à fraternidade, à igualdade e à liberdade, né?
como nós podemos ser fraternos nessa transição? De que forma nós conseguimos, né? Então, sendo justos, sendo amorosos, sendo afetivos, né? Caridosos com o nosso próximo, né? Seja ele o nosso amigo ou não, como a gente conversou, né? E a regeneração, como eu disse, é algo muito mais interno, moral do que intelectual, né? Óbvio que devemos ir atrás dos conhecimentos, mas também das condutas, das atitudes. Certo. E algumas pessoas com quem eu converso têm dificuldade assim, de lidar com esse momento, com essas transformações. Né? Muitas pessoas, às vezes, tem gerações mais novas ou gerações mais antigas que falam, né? Porque está tudo muito diferente, no meu tempo não era assim, hoje tem muita liberdade, as pessoas fazem o que querem, mas será mesmo que é assim? Né? Será mesmo que você... Aí eu me pergunto, por que você pensa assim, dessa forma? Será mesmo que você não quer se transformar? Né? Será que as coisas diferentes não estão vindo para algo positivo? Será que a gente não está nessa transição? Então, quando a gente pensa na ideia de transição, de fraternidade, a gente tem que... vai doer um pouquinho para mudar, né? As coisas não vão ser como elas eram. Então, a gente tem que desapegar do que não era bom, claro, para tentar olhar o que não era. Obviamente que vão ter coisas que aos poucos a gente vai ter mais dificuldade para lidar. Mas a gente tem que ter um olhar amoroso, afetivo e fraterno com o que está vindo. Então, acho que vai exigir da gente essa transformação moral, né? De aceitar, de entender, né? Que as coisas, de alguma forma, elas vão se modificar, porque senão a Terra vai continuar como era. Sim. Né? Claro. Desculpa te interromper. Não, claro, que é uma conversa. Uma conversa, exatamente. Otávio, qual é a tua visão neste momento? Na nossa visão, é assim, a gente a gente está sendo convidado ao exercício da fraternidade neste momento da pandemia. É um convite que a gente está sendo, né? Qual é a tua visão a respeito, né? Parece que há pessoas que não... Custa cair a ficha. Ama o próximo, se cuida, porque se tu se cuidando, tá cuidando do outro, mas tu vê finais de semana, né? Nós assim, que trabalhamos na área da segurança pública, a gente vê nos finais de semana muitas festas, muitas aglomerações. Gente, não é só jovem, é jovem. Não. Gente, os jovens estão carregando muitas vezes o peso da culpa, né? Não é só eles, exatamente. Tem muita gente adulta também, né? E a gente vê pelos noticiários essa veracidade. Como é que tu vê essa antifraternidade, podemos assim dizer? Olha, são pessoas que se dizem pessoas do bem, e são pessoas do bem, mas parece que às vezes não tem... Sabe que coisa cai a ficha, não tem uma noção da situação que nós estamos vivendo no momento? Tu pode levar um vírus para dentro de casa, tu pode contaminar alguém dentro de casa, uma pessoa muito próxima a ti. Sim. Eu tento não julgar, né? Porque a gente sabe que julgar é complicado, mas a gente acaba olhando com esses olhos. A gente vê uma avaliação. Crítica, uma crítica, sim, porque realmente, acho que falta empatia, que é o que muito se falou, né? E eu acho que falta um amor ao próximo, ao teu próximo que está ao teu lado, né? Os nossos e os não nossos, né? E esse momento, eu acho que mais do que nunca é o momento da gente pensar no coletivo, né? Porque é um vírus que se espalha, é um momento de transição, todas as coisas estão se modificando para bem ou para mal, né? Não que todas, porque estamos num momento de regeneração, então agora tudo vai melhorar. Tá, mas você está se melhorando junto com isso? Claro, a coisa não vai se melhorar num passo de mágica. Eu deito hoje à noite, amanhã mudou. Não, se a gente não fizer a nossa parte, não tem mudança. E é o exemplo, né? O exemplo de uma ferida. Você faz um corte na mão, vai doer num dia, vai arder no outro, vai sarar, daqui a pouco cria uma casca e daqui a pouco a pele se regenera novamente. Então, toda a ferida que a gente tem que dar o tempo para ela se curar. Mas se eu ficar toda hora passando a mão na mesa aqui, não vai. Então, eu acho que se nós continuarmos reproduzindo os nossos comportamentos como se nada mudasse, né? Como tu falaste, acho que está sendo um aprendizado gigante, né? Para quem está conseguindo aproveitar esse momento. Para as pessoas que estão se olhando, conseguindo olhar o seu próximo, talvez não consigam exercer uma fraternidade exterior, ajudar outros porque estão nas suas casas, nos seus momentos, mas se olhar. Qual é a conduta que eu estou repetindo repetidamente aqui que eu estou repetindo aqui dentro da minha casa? O que eu estou fazendo de ruim que me tira o sono à noite?
né? É o momento da gente se avaliar todas essas situações, né, da nossa vida diária, para quando a gente botar o pé para fora de casa com aglomeração, que todo mundo quer se abraçar, todo mundo quer se ver, que chato vai ser se as pessoas continuarem pisando na bola como sempre. Então vai parecer que de nada disso, né, ninguém aprendeu nada, tirou uma lição, né, de toda essa questão. E eu acho que mais do que nunca, né, Madeira, acho que a doutrina espírita é a doutrina da regeneração. Quando a gente consegue, quantos corações as pessoas, toca a doutrina espírita, que as pessoas chegam nas casas espíritas e dizem, mudou a minha vida, né? Não é uma doutrina miraculosa, né? A gente sempre tem que tirar essas coisas de que existe. Não, a doutrina espírita é baseada em ciência, tá ali nos livros, a gente discute, a gente debate, o espiritismo tem cursos, as nossas casas se abrem para debates, para palestras. Não então, impõe assim, nada. Não impõe nada. Quer, vem, não quer, não vem, de outras religiões quer frequentar. A gente permite a liberdade de ir e vir. Exato. De pessoas que sejam ou não espíritas, a gente considera todos iguais e nós estamos sempre fraternos para abraçar essas pessoas. Então eu acho que esse momento, né, de regeneração, a gente tem que aproveitar a doutrina que nos ajuda a beber dela e vamos seguir. Vamos lá devagarinho, mas vamos seguir. Vamos seguindo em frente. Então, Otávio, atingiremos a fraternidade universal? Chegaremos a esse ponto? Estamos a caminho? Espero que sim. Desejo profundamente, e as minhas preces durante a noite são... Durante a noite que é o horário de deitar, né? Mas sempre são nesse sentido. Eu espero que sim. E lendo um pouco, né, para a nossa conversa no Evangelho, lá no capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, nos conta Kardec que o Espiritismo, né, voltando para essa doutrina da regeneração, que é responsável por dilatar o pensamento, né, rasgar esses novos horizontes, e o Espiritismo mostra que a solidariedade ela conjuga todas as existências de um mesmo ser, de todos os seres de um mesmo mundo e de seres de todos os mundos, né, e essa razão de ser é a fraternidade universal. Então, mais adiante, né, a gente vai vendo que essa fraternidade ela está chegando. Aos poucos, ela é lenta, né? Mas para algo se tornar universal, ela tem que surgir em vários lugares. Sim, é verdade. Né? Kardec, né, lá no Evangelho também, quando pega as passagens, as parábolas, né, e interpreta o que Jesus nos quis dizer, falou muito do amor ao próximo ligado à fraternidade. Então, que quando os homens, né, adotarem essas regras de conduta e terem como base essa moral afetiva, essa moral caridosa, eles vão conseguir, nós vamos conseguir entender essa verdadeira fraternidade. Né? Ainda estamos caminhando nesse sentido, né? Porque, como eu disse, né, a gente ainda está no momento, num planeta de prova e expiação, que ainda tem o orgulho, ainda tem o egoísmo, mas existem muitos sentimentos que são brisas que às vezes passam e a gente vai, às vezes nós nos seguramos, mas que só nos unindo, né, concordando, tendo uma fraternidade, a fraternidade é isso, como eu falei no início do conceito, é uma harmonia, um conjunto de pessoas com um ideal em comum. Então, acho que se esse ideal em comum for a verdadeira fraternidade, for o amor ao próximo, quem sabe a gente vai conseguir chegar nesse momento. E Kardec também, quando tratou lá do objetivo da reencarnação, eu acho que esse é um dos assuntos mais bonitos assim do Espiritismo, quando fala da reencarnação e da oportunidade da gente refazer, de regenerar, de recomeçar, de reatar nossas relações. Né? O Kardec fala que pela reencarnação no mesmo globo, quis ele, Deus, né, que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem o ensejo de reparar seus danos recíprocos. E por meio das relações anteriores, né, todas as nossas vidas passadas, estabelecer uma base espiritual, os laços de família e se apoiar numa lei natural dos princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, amigo Madeira e amigos, também a gente acha que está chegando no tempo aí, né? Para finalizar, eu acredito que a fraternidade ela seja um sentimento, mas a fraternidade com Jesus espiritual, né? Ela seja uma ação, ela seja um modo de vida, ela seja algo que para nós espíritas nós tenhamos ou não, tenhamos que colocar em prática e buscar no nosso dia a dia. Ela não é um objetivo alcançável lá no topo da montanha, ela é uma prática. Ela se inicia hoje, agora eu abro a porta, saio daqui, eu já posso exercer a fraternidade com meu irmão, não preciso esperar. E não vai faltar oportunidade. Exatamente, não vai brotar do chão para que eu faça, não, eu vou olhar adiante e vou conseguir ver. Né? E finalizo, né, com uma frase de Bezerra de Menezes que ele fala, solidários,
seremos união, separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Então eu acho que sejamos unidos, né? Porque eu acho que essa tarefa da fraternidade, se eu também pensar em fazer ela individualmente, talvez ela tenha um pequeno produto, mas se nós formos todos unidos em prol dessa fraternidade universal, espírita, com Jesus, né, baseado em Kardec, né, ou não, né, pessoas não espíritas e que também não bebem da doutrina também fazem muitos trabalhos fraternos, eu acho que essa união de esforços vai nos levar a uma verdadeira fraternidade universal. Sim. Otávio, assim, como foi bom e está sendo muito bom conversar contigo, estar aqui junto contigo, tu nos trazendo esclarecimentos, consolo, conforto a nós todos, falando desse tema maravilhoso que é sobre fraternidade, fez um convite a nós para que nós sejamos fraternos, e aqueles que já estão sendo, que continuem sendo, e para mais, que aqueles que ainda não iniciaram, como tu disseste, que iniciam agora. Então, queremos, assim, um coração repleto de fraternidade, agradecer profundamente a tua presença aqui junto conosco, estar aqui junto conosco aqui no programa Terceiro Milênio, aqui na Rádio Tupãssi. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço novamente, né, a ti pelo convite, agradeço pelo ACOM da Liga Espírita, por todos os envolvidos. Acho que nós como espíritas, né, e representados, né, por essas instituições que estão nos assessorando e nos dão essa oportunidade de falar, né, de compartilhar esse conhecimento, né? Nada nos é dado, em nenhum lugar nós somos colocados por nenhuma razão. Acho que existe uma razão, né? E é muito bom trabalhar, é muito bom. Acho que o Espiritismo na minha vida ele faz uma grande diferença. Acho que se todas as pessoas conseguissem sentir um pouquinho dessa boa energia, dessa boa vibração, que conhecer e entender, não tudo, né? Porque, né, somos falhos, então é um eterno pensar para frente, um passo atrás, mas vamos continuar para frente. Acho que essa oportunidade assim de falar com os amigos, de conhecer outras pessoas, quantas pessoas bonitas, quantas pessoas fraternas, quantas pessoas, né, que comungam da mesma coisa que nós, a gente conhece nessa jornada espírita, e agradeço mais uma vez, obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Que bom, merece, que a gente possa contar contigo outras vezes. Sim. Já fique desde já esse convite. Claro, da nossa equipe, da Liga Espírita Pelotense, da área de comunicação social da LEP, que o convite já está aí aberto, né? Que a gente possa contar contigo em outras oportunidades. Terceiro Milênio vai chegando ao seu término. Queremos, assim, agradecer à Rádio Tupãssi AM de Pelotas, em nome do senhor presidente Jorge Marião, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, o técnico da rádio, o competente técnico, Sidney Coelho, nosso muito obrigado. Agradecer também o nosso técnico de transmissão hoje, que fez essa bela transmissão, Wagner Edom. Agradecer a área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, agradecer muito também a presença, essa brilhante presença desse irmão, desse jovem, Otávio Gomes da Silva, que abrilhantou nosso programa com esse tema, fraternidade. Mais uma vez, nosso muito obrigado. E a você, amigo ouvinte, pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Lembrando que temos encontro marcado na próxima semana, na sexta-feira, às 5 horas da tarde, nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos assim que tenha assim, um final de sexta-feira maravilhosa e aquele final de semana cheio de alegria, de amor, de fraternidade e de muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.